Vou ser bem sincero, acabou a campanha do Flávio. It's over. Ele já tá indo pra perder a eleição. Nesse momento ele tá indo pra perder a eleição. Acabou a campanha do Flávio Bolsonaro. Mas vamos ver, né? O que aconteceu. Ter o senhor aqui. Para começar, direto ao ponto, o produtor do filme sobre seu pai, Mário Frias, e a Go Up Entretenimento, que é a empresa que fez o filme, disseram primeiro que não tinha nenhum centavo do Daniel Vorcaro no filme sobre a vida do seu pai. Agora há pouco, o Mário Frias soltou uma nota recuando e dizendo que o contrato foi feito por meio de uma empresa. Eu queria saber, e o senhor, qual a participação do senhor nesse negócio? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu quero agradecer pelo convite. Eu fiz questão, Malu, de dar essa entrevista aqui, porque você é a pessoa que hoje é referência sobre esse assunto. Uma demonstração aqui de que não tem absolutamente nada a ser escondido nessa situação toda. Fiz questão de estar aqui com você, então obrigado pela oportunidade. Nada a ser escondido. Minha participação nisso foi buscar investidores para botar de pé um filme privado, com recursos privados, em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, o meu pai, porque é uma pessoa que está passando por uma grande perseguição, foi vítima de uma farsa por parte de alguns integrantes aqui da Suprema Corte desse país, alguém que é honesto, que jamais mereceria estar passando por isso, e é um sonho. Eu vou inverter. É que eu não sei se adianta inverter a imagem. Será que adianta inverter a imagem? E não, né? Ó, assim, ó. Sonho meu, sempre foi um sonho meu, fazer com que a história de vida dele, que é muito bonita, que é muito emocionante, ele merece uma homenagem como essa em forma de filme. Então, o papel foi absolutamente buscar investidores, Malu. Ele tá Porque eu não buscando posso fazer como faz o Lula aqui, de buscar dinheiro da Lei Rouanet. Eu não posso pedir dinheiro na Embratur ou na Prefeitura de Niterói para fazer um desfile de escola de samba em homenagem ao Lula, uma campanha antecipada. Então, assim, eu fiz uma coisa obviamente normal, não tem absolutamente nada a esconder sobre isso. Mais uma vez, um filho pedindo, buscando investidores para que possam aplicar nesse projeto cultural e esperar receber algum retorno em função do lucro que esse empreendimento cultural der. Sempre está assim. Ok. Essa é a introdução do Flávio Bolsonaro. Cara, a gente tá vivendo. O Mídia BH postou, tá? O Mídia BH postou que nós estamos vivendo o período de maior cinismo do bolsonarismo. E é. Nesse momento, todo mundo que está saindo em defesa do Flávio Bolsonaro sabe que ele é um grande bandido. Todo mundo já sabia. Mas como o negócio da rachadinha é muito antigo, essas traições são... ele votou na misoginia, ninguém deu muita bola. Só mesmo a base. E isso foi passando, vai arrefecendo, eles vão deixando, eles vão carregando com a barriga porque eles precisam de voto. Eles querem se eleger, então eles não estão nem aí, né? Estão apoiando um ladrão e pronto. Assim, o áudio foi muito forte, cara. Eu falo que acabou a campanha do Fábio, porque acabou. Em todo esse tempo que ele foi... Quando ele foi anunciado, o pessoal virou o nariz. Não quero votar no Flávio Bolsonaro. Aí foi passando esses meses aqui, ele foi construindo aos poucos, ele foi ficando na dele, foi dando uma de moderado, e o pessoal, não apareceu nenhum outro nome, eles não conseguiram colocar o Tarcísio. Bom, não deu certo Tarcísio, não deu certo, foda-se, vai ter que ser Flávio Bolsonaro mesmo. Eles meio que foram aceitando. Tanto que você pode perguntar pra qualquer um bolsonarista comum, não esses de rede social que dependem de falar de Bolsonaro pra ter like, engajamento, eles não estão querendo votar no Flávio. Eles não querem defender o Flávio. Eles falam, vou votar no Flávio, né? Vou tirar o Lula e tal. Depois desse áudio, mesmo essas pessoas que estavam com boa vontade, não estão com boa vontade. Eles só não querem mais o Flávio, foda-se. Estão com raiva. Antes de sair o áudio, a gente, assim, ó, já falei aqui, eu acho que o Renan já falou, o próprio Bisotto já deixou escapar, que o Renan vinha crescendo por cima do, do público do Flávio, né? E eles estavam desesperados, estavam preocupados, estavam pensando se eles iam atacar a gente ou não. Aí veio o áudio. E começou a coleta da pesquisa Atlas. Semana está sendo coletada a pesquisa Atlas, sai terça-feira a pesquisa Atlas. Então vai pegar de hoje até domingo, até sábado. A pesquisa Atlas. O que vocês acham que vai acontecer? Cara, é o seguinte. Veio o áudio. Aquela queda.
Fodeu. Agora eles estão tentando reconstruir e eles não conseguiram dar uma explicação. Eu vejo, o pessoal do Novo nem esperou as explicações, né? Olha, e se adiantaram a atacar o Flávio. Cara, eles não explicaram nada. Essa entrevista aqui é de agora, é das 5 horas da tarde. E ele tá com o mesmo papinho que todo mundo sabe que é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. Tem os que fingem, que acreditam, porque precisam pra ter voto. Mas todo mundo sabe que é um puta bandido, é um puta ladrão. Renan 9.5, não exagerem também. O Renan, eu sei que em alguns institutos aí ele teve vários picos a semana passada, principalmente depois da entrevista do Oeste, tá? A entrevista do Oeste foi uma bomba atômica na campanha do Flávio Bolsonaro, a entrevista do Oeste do Renan Santos, só pra avisar. Ali, cara, foi direto no público bolsonarista. Muitos deixaram de ser bolsonaristas ali, tá? Naquela entrevista do Renan no Oeste. Então tem picos. Se ele teve 5,6 na última pesquisa, se for muito bem, ele vai crescer 1%. Não é assim também, cara. Imagina que 1% é coisa de 1 milhão de eleitores. Da última pesquisa Atlas pra essa, ele convencer 1 milhão de eleitores já é muita coisa, entende? Calma também, não se precipitem. Se ele aparecer com 8%, já era. Mas não vai, eu não acho que é muito, entendeu? Eu digo 6 e pouquinho, 6,5. E tem as mensagens da matéria do Intercept Brasil mencionam a negociação para o envio de recursos do Daniel Vocari, da Entre Investimentos, para uma conta do advogado do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, Nossa, advogado cara. de imigração. A gente nem tá falando foi do Eduardo disso. Bolsonaro ou não foi? Não foi, Malu. Não foi pelo Eduardo Bolsonaro. Todos os recursos que foram aportados neste fundo, que é específico para a produção deste filme, de qual fundo o senhor está falando? Oi? De qual fundo? Um fundo? O dinheiro foi para um fundo pro filme, então não foi pro Eduardo Bolsonaro. É isso que ele tá falando. Do Heaven Gate? Eu não sei exatamente qual é o nome do fundo. Esse fundo está no nome do advogado do Eduardo Bolsonaro, advogado de imigração. Ele vai para o fundo, esse dinheiro é integralmente utilizado para fazer o filme. Agora, ele admitiu que o dinheiro tá indo para um fundo que tá no nome do advogado do Eduardo Bolsonaro. Ele acabou de admitir. Você botar de pé uma estrutura como essa, você criar um fundo, você que cuidar das questões legais, de burocracia, você tem que contratar um advogado de imigração área, e o advogado é um advogado de confiança do Eduardo Bolsonaro, é alguém que cuidou de todo o seu procedimento, o seu processo de green card, é uma pessoa que tem expertise, se não me engano, de quase 30 anos nessa área, na advocacia nos Estados Unidos, mas é um brasileiro. Cara, é um advogado de imigração pra cuidar de um fundo. Mano. Que entrevista boa. Eu juro que eu não vi nada dessa entrevista. Eu vi um corte dessa entrevista no Twitter, bem rapidinho, e falei, pô, eu tenho que assistir essa porra na live. Caralho, velho. Ele já foi trucidado logo de começo. O dinheiro precisava passar para ele. Volta. Quase 30 anos nessa área, na advocacia nos Estados Unidos. Mas por que o dinheiro precisava passar para ele para depois ir para a Gol? Você tem que buscar algum profissional nessa área que possa fazer isso. Então, está dentro do contexto do filme. Mas então, peraí, deixa eu só entender, senador. Por que esse dinheiro precisava passar pelo advogado do Eduardo Bolsonaro se existia o Mário Frias e a Go Up? Qual é a necessidade dessa... Qual é a participação do Eduardo? Ele também é captador no filme? Não, o advogado, ele é advogado e é gestor do fundo também. Mas ele pagava a Go Up, é isso? Qual é a necessidade? Os detalhes, olha só, a minha participação nisso, mano, foi buscar investidores. E mais ele não sabe. Privado, ao contrário do que algumas pessoas estão insistindo em falar, né, porque parece que adoram, não adianta explicar para algumas pessoas a verdade, e fazem questão, né, de distorcer tudo, né, enfim, não vou ficar entrando nesse mérito aqui. Agora, mais uma vez, Malu, esse recurso, qualquer recurso privado que tenha sido aplicado neste fundo foi integralmente para a produção do filme. E se foi algum recurso para o escritório de advocacia, que eu não sei se foi, eu não sei de detalhes, esse advogado, ele é gestor desse fundo e é uma pessoa que é de confiança do Eduardo Bolsonaro, que fez todo esse procedimento. É importante falar, Malu, que esse fundo, ele é fiscalizado pela SEC, que é a tipo a CVM dos Estados Unidos, que é um órgão sério, é um órgão que faz auditoria, o fundo presta contas para esse órgão de fiscalização do governo americano, é um órgão muito sério, que não tem absolutamente nada de errado. Se tivesse algo de errado, esse fundo, esse órgão já teria feito alguma espécie de notificação, comunicado aos gestores do fundo. Mas então o senhor não sabe se o dinheiro foi todo. Pode ter ficado uma parte desse dinheiro com o Heaven Gate? É não isso? Posso te afirmar isso. Não posso então o senhor não sabe o destino de... Cara, imagina o seguinte. Você é pego no áudio pedindo milhões, centenas de milhões, né, de reais pelo maior bandido do país. Assim, alvo do maior esquema de corrupção da história do Brasil.
Você vai dar uma entrevista na Globo News um dia depois. Você não vai perguntar pro seu irmão? Ô Eduardo, quem é quem aí pra explicar na Globo News? Você não conversa com o teu irmão pra explicar isso? Você não sabe de nada? Você não sabe de nada? Você só... Não, eu pedi 134 milhões de reais aqui, nem sei pra quê. Eu nem sei pra quê. Ai, meu Deus do céu, velho. E a galera tá passando pano pra um absurdo desse. Mano, a direita brasileira morreu ontem, tá? O resto da direita brasileira morreu ontem. Não existe, cara. Só existe o MBL. Só. Antes a gente podia falar, tem o partido... Não tem. O Partido Novo morreu ontem junto com isso. Acabou a direita brasileira. É só um bando de ladrão também, cara. Que puxa saco de ladrão. Correção, a falsa direita. Não, eles não são falsa direita. Eles são a direita brasileira. Eles são a direita mainstream, cara. Como assim a falsa direita? Eles são a direita... A direita brasileira é isso. É bolsonarismo, roubo, centrão. O que a gente tá tentando fazer é algo diferente. Trazer uma coisa nova. A verdadeira direita são eles, cara. É o fato. A verdadeira direita hoje é igual à verdadeira esquerda no Brasil, que é o verdadeiro petismo, que é passar pano pra vagabundo, passar pano pra ladrão e se envolver em esquema de corrupção, cara. Ele é só a direita. Lide com isso. Nós somos a suprema direita. É isso que virou a direita. A direita no Brasil é isso, tá? Quem faz alguma coisa diferente é o Partido Missão. Mas o mainstream da direita brasileira é roubo, corrupção, tomar detergente. Todo o dinheiro. Só estava cobrando 60 milhões de reais sem saber direito para onde ia o dinheiro. Olha só, eu fui buscar um investidor. Nossa. Eu não fui gestão do filme, eu não participei de gestão do filme, não dirigi o filme. Nem o ator que me interpretou eu escolhi. Quer dizer, eu não tenho absolutamente nada. O que eu fiz foi buscar um filho, buscar investimento privado para um filme que vai ser feito do pai. Privado em homenagem ao seu próprio pai. Qual que é a dificuldade de entender isso? Não vão conseguir, mano, me colocar na mesma vala comum do PT, como se envolvimento com o Banco Master, e o agora PT? o Bolsonaro foi pego nisso. Não. Vamos fazer distinção. Tem envolvimento, tem bandidos nessa história e tem inocentes, tem pessoas que estavam ali de boa fé, como eu estava, buscando investimentos privados para fazer um filme sobre meu pai. E ele merece estar pronto o filme. O filme vai acontecer, está em detalhes finais, vai ser esse ano aqui no Brasil. Então, não é algo como querem induzir um dinheiro, um investimento que faz algum caminho para depois chegar lá nos Estados Unidos para financiar o Eduardo Bolsonaro. Isso é mentira, isso é criminoso, isso é ilação, isso é torcida contra a gente. Não, o senhor acabou de falar que o dinheiro passou pelo advogado. Você Mas o senhor acabou de falar que o dinheiro passou pelo advogado do seu irmão. Eu não sei de detalhes de verdade. Mas o senhor falou que foi contratou o advogado para fazer o investimento. Olha só, esse dinheiro foi para um fundo exclusivo. Então não vou botar a palavra na minha boca, Malu, desculpa. O dinheiro foi para um fundo exclusivo para a realização do filme. Tá, e a GoUp não faz parte desse fundo e nem o Mário Frias. Que eu saiba não, pelo que eu tô cobrando de vocês não, e pelo que eu soube até agora também conversando com eles não. Senador, o senhor tá... Ele não sabe de nada. Quando ela aperta... Não, vocês não vão conseguir. Daí ela aperta... Não sei. Não sei. Não tô sabendo, não. Não sei. Caralho, velho. Ele olhando pra cima, né? Ele olhando pra cima pra falar. Se fosse metaforando, você sabe o que isso significa, né? Olha lá, vamos dar uma de metaforando. Ó, quando ele vai se explicar aqui, ó. Ele vai olhando... Fazer a gestão do investimento. Olha só, olha pra cima. Ele foi para um fundo exclusivo. Olha lá, buscando a informação que ele tá tendo que inventar. Conversando com eles não. Vamos lá, peraí. Vamos colocar a bola no chão aqui. Eles continuam insistindo nessa parte que o dinheiro é privado. Cara, o dinheiro do Vorcaro é o dinheiro privado que ele roubou. Eles continuam insistindo nisso. É a mesma coisa que falar que o dinheiro que a Odebrecht roubou pra fazer o triplex do Lula era privado, então não tinha problema. Pelo amor de Deus, cara. Ah, meu Deus do céu. Senador, o senhor está insistindo que não tem problema ter ido atrás de dinheiro para captar recursos para o filme do seu pai. A Polícia Federal fez uma investigação, tem um inquérito cuja relatoria é de André Mendonça, que inclusive foi indicado para o Supremo pelo pai do senhor. A Polícia Federal já tem demonstrado nas investigações que Daniel Vorcaro não dava dinheiro para políticos, para autoridades, porque ele gostava dos políticos ou das autoridades. Ele tinha interesses, ele buscava, muito provavelmente, que a polícia está investigando, proteção. É muito improvável que Daniel Vorcaro tenha um interesse pelo cinema nacional. Alguma coisa ele queria dando esse dinheiro. O senhor está insistindo, na sua defesa, que esse dinheiro é um dinheiro privado, como se isso fosse sinônimo de um dinheiro limpo.
A gente sabe os rolos do Daniel Vorcaro, o impacto, o buraco que ele causou no fundo no FGC. Agora A gente vai sabe pegar que tem nisso. dinheiro público também na teia do Daniel Vorcaro, como dos fundos de previdência, por exemplo, do Rio de Janeiro, 1 bilhão. BRB também, enfim, a teia do Daniel Vorcaro não é limpa. Por que o senhor foi bater numa teia que não é limpa para pegar dinheiro para o filme do seu pai? Bom, vamos por partes aqui. Né? Primeiro, eu sou apresentado a ele pelo Thiago, né, que é uma pessoa que tem uma empresa que trabalhava com entretenimento. Uma conversa que eu tive com ele, eu falei, eu tenho esse projeto aqui de fazer um filme do presidente Bolsonaro, estou com dificuldade de arrumar investidores, né, porque você imagina, a gente está no governo Lula, a Polícia Federal atuando, perseguindo os opositores políticos aqui, Bolsonaro sendo vítima de uma perseguição que a história ainda vai mostrar a sua inocência, que ele é um verdadeiro herói, mas ele foi vítima de uma grande farsa, está pagando com a sua liberdade por isso. As pessoas têm medo de fazer um investimento num filme como esse, né, Júlia? Então, vou deixar bem claro isso. Eu conheci ele em dezembro de 2024, exclusivamente para tratar disso. Qualquer mensagem que apareça daqui para frente, qualquer mensagem que já apareceu, o meu contato, os meus contatos, sejam por telefone ou pessoalmente com ele, foram exclusivamente para falar do filme. Uma conversa... Mudou, né? 2 meses atrás ele falou que não tinha contato com o Vorcaro. Não tinha contato com o Vorcaro. Não. Agora não. Eu tive contato, mas só para tratar do filme. O problema é que daí sai mais coisa, né? Daí sai mais coisa, daí... Puta, é foda. Aí já era. Daí o pessoal vai voltar nisso aqui, nesse trecho aqui. Ô, mas peraí, você falou outra coisa. Monotemática. Ninguém imaginava naquela época que isso pudesse ser, que pudesse ser possível. Senador, todo mundo já sabia que ele era enrolado em 2024. Desculpe interromper o senhor, só para colocar... Todo mundo sabia em 2024 que ele era enrolado. Seu pai fez uma postagem dizendo que ele fazia parte do sistema. Olha, eu posso falar? Por favor. Obrigado. Eu nem sabia disso. Eu nem sabia. Ah, é verdade! O Bolsonaro fez a postagem, aí o Vorcaro cobrou alguém. Quem que o Vorcaro tinha cobrado? Que porra é essa aqui? Quem que ele tinha... O Ciro Nogueira? Acho que ele cobrou o Ciro Nogueira naqueles vazamentos de mensagem que teve, né? O cara é burro pra caralho. Eu esqueci disso, cara. Eles chamaram o Bolsonaro de burro, né? Ele é burro. Beócio. Nossa, mano. Vai desmaiar. Ele vai desmaiar. Ele vai desmaiar. Vocês estão dizendo que, né, eu devia ter obrigação de saber de algo que o Brasil inteiro não sabia. Na época, em dezembro de 2024, ele era um banqueiro, né, que frequentava as altas rodas do Supremo, participava de um monte de festas com grandes empresários, financiava diversos eventos, inclusive o Daniel Vorcaro, o banco dele, botou 160 milhões de reais na Globo. Programa do Luciano Huck entre 2025 e 2026. É dinheiro sujo? É dinheiro... Flávio Bolsonaro conseguiu reagir, cara! Estou surpreso! Estou surpreso! Rachadinha mandou bem, velho! Colocou na cara da Globo que eles também pegaram dinheiro do mercado. Eu não esperava o contra-ataque do Bananinha. Nem fodendo. Não. sujo? Vocês sabiam da origem desse dinheiro? Eu acho que não. Acho que vocês agiram de boa fé. Como eu também fui buscar de boa fé. Qual é o interesse do Vorcaro em mim? Ele viu, eu acho, né? Tem que perguntar para ele qual seria o interesse, por que ele quis financiar. Essa eu não esperava. Eu imagino, Júlia, Então, que seja uma expectativa de retorno desse investimento. Porque ele bota um dinheiro, não fez doação, não está me fazendo favor. Eu, como senador da República, na oposição do governo, não era mais o presidente Bolsonaro. Eu não tinha absolutamente nada a oferecer em troca para ele, como tem a oferecer os integrantes do governo Lula. Tá? Então foi uma relação completamente contratual. Ele bota um dinheiro com a expectativa de receber um percentual em cima do lucro desse filme que vai dar. Vai ser um filme com uma grande bilheteria, um filme que tá maravilhoso. Vai ser. Então não queiram me misturar, porque é por isso que eu estou pedindo a todo momento essa CPI do Banco Master, mais do que nunca ela é necessária, que é para separar bandido de inocente. Eu não vou aceitar me vincularem a esses contatos espúrios que o governo do PT tem com o Vorcaro. Não vou aceitar. Eu não me reuni do cinema com ele, não. Quando eu falo, Júlia, que eu nego, na verdade, que conhecia que eu tinha contato com ele, é porque tinha uma cláusula de confidencialidade nesse contrato. A minha relação com ele é exclusivamente para o filme. Se eu falo assim, não, eu tenho... Vocês entenderam isso aqui? Eu falei que eu não tive contato com ele antes porque tem uma cláusula de confidencialidade no filme. Mas o cara não tá no filme, ele só tava captando recurso. Ele tem uma cláusula de confidencialidade com o Vorcaro pra ele pegar doação pro filme? Meu Deus, mano, meu Deus do céu. Outra coisa que eu até esqueci de falar. A gente falou, né? Eu até fiz uma piada. Finalmente, né? O áudio fudeu com uma candidatura e não foi a nossa.
Só que também fudeu com o filme e não foi o nosso, porque não sei se vocês lembram, a gente ia lançar o Não Vai Ter Golpe. A gente tava marcado pra 2022, né? Não, é 2022? Não vai ter golpe? Não, o que que aconteceu? Teve dois fatos. Não, 2022 foi o São Paulo-Brasil. E o Não Vai Ter Golpe também teve alguma coisa. Os 400 milhões. Teve a operação dos 400 milhões no ano do lançamento do Não Vai Ter Golpe. No lançamento do São Paulo-Brasil. Teve o áudio do Arthur. 2 filmes do Alexandre Santos. Ele colocou todo o sangue e alma dele nos filmes. Pra fazer, dirigir e produzir, que foram destruídos por cancelamentos. Eu conheço o Borcaro. A pergunta seguinte, qual ia ser? Assim, e outra. O filme já era, tá? Esse filme foi destruído. O filme do... O que é uma pena. Eu queria assistir o filme do Bolsonaro. O que eu ia dar risada do filme do Bolsonaro? Nesse contrato. A minha relação com ele era exclusivamente para o filme. Se eu falo assim, não, eu conheço o Borcaro. A pergunta seguinte, qual ia ser? Qual a sua relação com ele? Eu ia ter que falar do filme. Foi só por isso que eu me eximi lá na frente do Supremo Tribunal Federal, quando eu sou interrogado, que eu reajo daquela forma. Primeiro, que a pessoa que vem me abordar, eu conheço, é desse blog aí, que é um blog claramente, historicamente, favorável ao PT contra nós. Entendeu? Eu não podia, mais uma vez, falar nada sobre o filme. Mas eu ainda... Senador. Assim, é investimento privado. É investimento privado, como é de verdade. Só tem dinheiro público, a gente acabou de falar, senador. Desculpa, Otávio, só para insistir nisso, porque o senhor tem repetido que é dinheiro privado, mas tem dinheiro público. E o repórter do Intercept fez a pergunta com muita educação para o senhor, e o senhor mentiu na resposta. A pergunta foi exatamente para me colocar no mesmo saco sujo do PT. Não vão fazer isso. Senador, não tem possibilidade disso acontecer. Senador, o senhor está dividindo essa história entre inocentes e bandidos. A partir do momento que um repórter faz uma pergunta, se o Borcaro financiou o filme, e o senhor dá uma risada, o senhor chama ele de militante, e o senhor diz, é mentira. Isso é um comportamento de um inocente? Porque o inocente não tem nada... Deixa eu acabar minha pergunta. Porque já expliquei, eu tenho contrato de confidencialidade. Eu estou falando nesse momento porque isso, obviamente, veio à tona, não tem mais como negar. Por isso que eu venho aqui de peito aberto falar, olhando no olho de todo mundo, que não tem absolutamente nada de errado. Não adianta, Otávio, querer nos rotular, mais que você tenha sua preferência política partidária, de ter feito algo errado, que nós não fizemos. É uma relação contratual. Eu não tenho absolutamente nenhum contato com o Daniel Borcaro, a não ser para tratar de filme. E as conversas que foram vazadas mostram absolutamente isso. Mas, senador, nessa conversa que o senhor tem com o Borcaro, que seria uma conversa profissional, um patrocínio... Profissional, é de um profissional. Mas é assim, é meu irmãozinho, fica com Deus, me arruma a grana, tamo junto. É irmão. Sabe o que eu acho que vai acabar vazando? Só pra vocês lembrar, o Flávio Bolsonaro conseguiu a mansão dele com o BRB. O Paulo Henrique Costa, se eu não me engano... E o BRB foi comprado pelo Banco Master, né? Então, assim, cara, ele tá falando que não, só conversei com ele com isso, só com isso. Daqui a pouco vai vazar mais coisa dele falando da questão da mansão. Eu não duvido disso. Seria... Daí eu acho que é só pra colocar pra tapar o caixão. Eu não acho que eles vão vazar mais coisa agora. Não sei se vocês viram que o PT pediu pra militância não atacar tanto o Flávio Bolsonaro. Vocês chegaram a ver isso? PT pra ir com calma no ataque ao Flávio Bolsonaro. Aqui, ó. Militantes a não exagerar sobre o caso de Flávio com o Master. Eles não querem, vamos com calma. Não vamos acabar agora com a candidatura dele. Tem que esperar mais um pouco, meu. Então dificilmente vai vazar mais coisa agora, porque já perigou ele desistir da candidatura. É meu amigo ou é uma conversa profissional? Porque depois do dinheiro o senhor nem sabe pra onde vai. Otávio, você é do Rio de Janeiro, você sabe que irmão, meu irmão, é uma expressão que a gente cumprimenta até o... Vai pedir um pouco na praia, meu irmão, me dá um pouco aí. Não pede 60 milhões. Guri, no Rio Grande do Sul, comprar um pouco é diferente de pegar 60 milhões com um banqueiro desonesto, senador. Velho... Nossa Senhora! 2-1 pra Globo. 2-1 pra Globo. 2-1. Por enquanto o Flávio Rachadinha só meteu aquela lapada lá. O resto foi só apanhando. Em Brasília, cara, não tem. Se você querer me empurrar goela abaixo, uma intimidade que eu não tenho com ele. É uma conversa que eu trato como carioca se refere a pessoa qualquer. O senhor fala pra todo mundo, estamos juntos sempre? Em qualquer situação? Isso é comum, estamos juntos, fica com Deus, um abraço, meu irmão. Mas, senador,
Senador, você comprar um picolé e dizer, pô, obrigado aí, meu irmão, troco aí, fica com o troco aí, meu irmão, é muito diferente de um senador que quer ser presidente da República, ligar para um banqueiro, pegar 64 milhões, sendo que no estado do seu partido aqui, investiu 1 bilhão e 400 milhões de dinheiro público, dinheiro dos servidores, no banco desse cidadão. Então, não é uma conversa de carioca informal, é uma coisa muito séria, senador. Não faça relações criminosas, por favor, Otávio. Eu não tenho absolutamente nenhuma gerência no governo do Estado do Rio de Janeiro. Não, mas o ponto é que essa não é uma coisa pública, senador. O ponto é dessas relações. Você quer me vincular a uma situação que a época ninguém... O dinheiro é público, senador. Você não tá entendendo? Que ele roubou dinheiro de servidor público pra dar o dinheiro pra tu fazer o filme. Que você fica falando que é privado, senador? Mas vamos lá. Absolutamente ninguém tinha ideia de a que ponto chegaria como estamos vendo hoje. Vocês contarem uma história de trás pra frente é muito fácil. Não, senador, olha só. Em novembro, quando o senhor fala com ele... Peraí, por favor, deixa eu... Um dia depois o cara foi preso. Já tava estourando o bagulho do Banco Master. Cara, o Rony Gabriel já tava falando que eles estavam oferecendo dinheiro pra defender o Banco Master. E tá vindo com essa, mano. Responder. Eu respeito demais esse trabalho. Deixa eu responder aqui. Mais uma vez, eu tive contato com ele exclusivamente para esse investimento no filme. Claro. Em dezembro de 2024. Não tinha absolutamente nada contra ele. Ninguém, nem você, Malu, que a pessoa mais informada sobre esse assunto naquela época, podia afirmar que ele tinha uma coisa errada. Senador, eu publiquei uma matéria em julho de 2024 falando que a Caixa Asset recusou o investimento no Master porque o Master era atípico, arriscado, tinha executivos presos, já tinham sido presos em operações anteriores. O seu pai fez uma postagem no Twitter dizendo assim, o sistema está agindo. O seu pai, em julho de 2024... 4-1. Só tá apanhando. Isso não leu o tweet do seu pai. Esse assunto acabou, não teve repercussão nenhuma. Mas ao longo de 2025... O Daniel continuou aqui tendo nota do Banco Central aí, ele continuou... Mas o seu partido apoiou uma CPI do Master no Congresso, em abril de 2025. Um monte de coisa, continuou botando dinheiro na Globo. Senador, uma coisa é patrocínio, outra coisa é o que o senhor o que o Vocário fez. 2025... Peraí, mais de 2025 já tava falando de CPI do Master? Eu nem sabia disso. E o PL tava apoiando a CPI do Master em mais de 2025. Nossa, mano, eu tô com medo da Malu Gaspar. Tô com um pouco de medo da Malu Gaspar agora. Nossa senhora. Fez dinheiro por meio de laranja. Não é por... E o senhor é o senador da República, o senador Flávio Bolsonaro. Tem uma diferença aqui, o senhor é um homem público. Agora a forma foi aí os advogados, o pessoal que Nossa, sodomizado. Não adianta querer me vincular uma coisa como essa. Ninguém imaginava que podia ser um dinheiro que não tivesse uma origem limpa. Ninguém podia imaginar. Senador, vamos lá. Quando o senhor conversa com ele, vamos entender. Quando o senhor conversa com ele em 2025, ele já era enrolado, tanto que o senhor trata da questão dele, dos rolos dele, o senhor não aborda, mas menciona que ele está passando por um período difícil. Sim, o senhor é um senador da República. O senhor vai a um banqueiro que está enrolado e pede dinheiro para esse banqueiro. O senhor não pode normalizar isso. O senhor está pedindo dinheiro para o banqueiro. No final do dia, é isso. O senhor está cobrando, está falando que ele não pagou. Então, o senhor pode explicar para a gente esse contrato que tem confidencialidade, senador? Então, vamos, o senhor está aqui disposto a esclarecer. Conte para a gente quais são as cláusulas, então, que tem nesse contrato. O Daniel Vorcaro é produtor executivo do filme sobre seu pai? Não, o que eu sei... Essa parte que eu tinha visto. Fiquei até preparado. Ai, meu Deus do céu. Sei, né, é o que eu... Cláusulas, então, que tem nesse contrato. O Daniel Vorcaro é produtor executivo do filme sobre seu pai? Não, o que eu sei, né, é o que os advogados me passaram agora, isso está vindo à tona, é que recentemente, né, que tinha, assim, esse contrato de confidencialidade, isso eu já sabia. Né, agora, o investidor, isso que está, inclusive, da divergência com relação à nota lá que foi feita pela produtora, se não me engano, é apenas uma questão ali, né, de formalização, como ele não faz parte, o Daniel Vorcaro não faz parte de nenhuma assinatura de contrato, não tem absolutamente nada com a assinatura dele, tecnicamente, esse dinheiro não foi dele. Essa que é a divergência que existe, que eu acho que é apenas de formalidade, mais uma vez. E eu insisto, Júlia, não dá para você querer trazer a preço de agora a realidade lá do contexto de 2024, final de 2024. Mas em 2025? Eu insisto, olha só, foi 2025? A minha participação, eu consegui lá, conversamos, ele topou fazer investimento no filme, está formalizado, eu estava achando que estava tudo tranquilo. As parcelas foram sendo pagas, conforme estava estabelecido nesse contrato, e chega um momento que ele começa a parar de pagar essas parcelas. E eu questionava assim, olha só, você não vai cumprir a sua parte no contrato? Não é favor nenhum, não estou pedindo dinheiro, não estou praticando nenhuma extorsão, como alguns levianos criminosos estão dizendo, tá? Ele parou de honrar os seus compromissos. Ele estava descumprindo o contrato. E eu, como sou uma parte interessada, um filho querendo que o filme do pai seja concluído, o filme do pai. Cobrava, você vai fazer, se você não fizer, tudo bem, você só me avisa que eu vou buscar outros investidores. E foi o que aconteceu. Ele tá, cara, a única coisa que eles conseguiram colocar naquele gabinete de crise, ó, é Flávio Bolsonaro. Você vai falar que você é só um filho buscando financiamento privado para um filme do seu pai.
Ele não para de repetir isso toda hora. Tá bom, mano. Já entendeu que o Jair Bolsonaro é teu pai. Caralho, mano. Chato pra porra, mano. Aconteceu em determinado momento. Até então não tinha preso invocado, tinha de acusações, não tinha formalidade assinada, tinha uma suspeita, mas eu tava querendo que ele honrasse o contrato. Porque o contrato não é com ele, certo, pai? Nada de legal. Então vamos lá. A partir do momento que acontece algo mais grave, eu percebi que ele não ia honrar com as parcelas do seu contrato, eu fui buscar os investidores. Houve mais de 10 investidores que botaram dinheiro no filme também, sempre com um contrato assinado, com a formalização, para que a aplicação desse investimento gerasse algum retorno financeiro para ele em forma depois que o filme tivesse dado lucro. É simples assim, gente. Não tem absolutamente nada de errado de você captar investimentos privados para investir num filme, numa obra cultural. De novo, questionamento sobre dinheiro privado. Fui buscar dinheiro na Prefeitura de Niterói. Não fui buscar dinheiro na Odebrecht, não fui buscar dinheiro na JBS. Daniel Vorcaro pegava dinheiro público e fazia rolo com... Eu não tive nenhuma contrapartida em função da minha atuação pública, Júlia. Senador, o Daniel Vorcaro pegava dinheiro público e fazia rolo com dinheiro público, o senhor bateu na porta dele para pedir dinheiro. Olha, deixa eu dar as datas para o senhor. Ninguém tinha ideia de que era assim. Olha, eu vou dar as datas. Ninguém tinha ideia. Cara, ele tá insistindo nisso que ele não sabia que o Vorcaro tinha problema com a justiça. Ele falando, bom, sei que você tá com seus problemas aí, tá foda, mas dá um dinheiro aí, meu. Um dia depois ele foi preso. O senhor nos ajuda a entender com as datas. Olha só, a primeira comunicação do Banco Central vetando o negócio com o BRB, quer dizer, o mundo já sabendo que tinha rolo ali, é de 3 de... BRB que deu a mansão pro Flávio. Setembro de 2025. E aí deram luz para uma situação que na época não existia, né? O áudio do senhor, só dando as datas certinhas, aí o senhor põe a sua argumentação. Olha só, mano, 3 de setembro de 2025, o Banco Central publicamente se posiciona contra o negócio com o BRB. No dia 8 de setembro, portanto, 5 dias depois, o senhor cobra ele por dinheiro. Depois a polícia abre um inquérito no dia 30 de setembro para investigar os rolos do Daniel Vorcaro. As conversas se estendem, senador, até 16 de novembro. Quer dizer que ele era um banqueiro enrolado. Tá claro, e que o senhor, um homem público, o senador da República, bateu na porta dele para pedir um dinheiro de um banqueiro que estava enrolado, também está claro porque está registrado. E ainda tem a fala final, estarei sempre contigo. O senhor diz, estarei sempre contigo, e ele fala, amém, no meio desse contexto todo em que o rolo já era sabido. Não era sabido, ele era acusado e eu torcia para que ele esclarecesse. Né? Qualquer coisa que ele tivesse 2 dias depois ele é preso. Olha só, o último pagamento que... Ai, que horrível! Meu Deus do céu, Flávio Bolsonaro, que horroroso! Mano, eu esperava. O Flávio Bolsonaro é um dos maiores bandidos da República. Ele é muito corrupto. Só pra vocês entenderem. Assim, esquemas de Flávio Bolsonaro vêm lá de longe. Vamos relembrar o ponto alto, né? Os pontos altos da atuação como bandido de Flávio Bolsonaro. Ele expulsou o Richarlison da casa lá, porque aquele Willer Tomás queria aquela casa em Angra dos Reis. Ele usou, né, o envolvimento dele com a milícia para expulsar o Richarlison. Esposa do Richarlison grávida da casa lá de Angra dos Reis. Mano, assim, gangster, bandido. Bandidão. Uou! O cara tinha... miliciano, esposa de miliciano e mãe do miliciano no gabinete, não um miliciano comum. É o cara que tinha um escritório de assassinato. O Adriano da Nóbrega que tinha um escritório de assassinato de aluguel. E ele tinha a mãe e a esposa desse cara no gabinete. O cara, mano, esquema de rachadinha de menos. Esse esquema de rachadinha... De tudo que tá acontecendo é de menos. Lavagem de dinheiro através de loja de chocolate. Cara, assim, foi uma vida muito... Sabe, como se fala... Eu até esqueci a palavra. Não vou querer... deixa quieto. Assim, foi uma vida muito agitada no crime, Flávio Bolsonaro. Eu imaginei que ele teria mais desenvoltura pra explicar as maracutaias dele. Eu já desconfiava que ele não era tão inteligente quando ele ia explicar quando ele votou a favor do aumento do fundão, por exemplo. Puta, eu sou contra, ia votar contra, mas apertei o botão errado. Daí ele dá a mesma desculpa. Não, puta, de novo eu votei errado. E depois de novo! E de novo! Ele dá a mesma desculpa. Não, eu sou contra, fui apertar o botão, eu votei errado. Eu achei que ele teria mais desenvoltura pra mentir. Assim, um bandido desse calibre, entendeu?
Voltou 4 vezes errado, quem nunca? Que ele fez, ele estava honrando as parcelas privadas, insisto em falar, tem absolutamente nada de público, não é relação, não tem nenhum benefício que ele pudesse ter com a minha atuação como senador, tá? Ele foi em maio de 2025, a partir da primeira informação pública que existiu com relação em relação ao Daniel Vorcaro, esse fundo foi isolado, foi fechado lá. Foi comunicado às autoridades, o fundo fez uma comunicação à empresa que fazia os aportes, pedindo explicações, não foi respondido. Todas as providências legais foram feitas, o fundo ficou isolado. Eu queria saber se ele ia honrar as parcelas ou não, porque eu ia buscar outros investidores, porque eu precisava terminar o filme. Com o que ele tinha cortado não era suficiente. É um filme hollywoodiano. O ator principal do filme é o Jim Caviezel. Senador, mas olha só. O Paixão de Cristo, o cara que fez o outro filme aqui, Como é que é o nome do filme aqui? Meu Deus do céu. Ele fez o... Mano, ele tá falando isso, mas a produtora já disse que não recebeu esse dinheiro, velho. Eles vão comentar isso? A produtora falou, cara, a gente não recebeu esse dinheiro. Ele fez o Paixão de Cristo e fez um filme que passou aqui, que era uma história de... A gente deu há pouco a produção. Mas é uma pessoa renomada. O elenco é formado por atores americanos, um maquinário de última geração, uma mega produção. E, mais uma vez, não é esse valor que vocês estão colocando aí. Esse orçamento que era previsto no contrato, ele não foi cumprido. O filme foi concluído sem esse recurso, com muito menos do que isso, que eu não sei precisar para você aqui exatamente qual o valor disso. Tá? Mas não teve absolutamente nada de errado. Mas só para completar uma coisa das suas declarações... Som da Liberdade, o nome do filme aqui, me fugiu da memória. O senhor falou várias vezes também, ao longo desse período, e mais recentemente, inclusive, que o senhor nunca teve contato com o Vorcaro, nem o senhor, nem ninguém da sua família. Então, eu queria saber por que o senhor falou isso quando o senhor já estava negociando desde dezembro de 2024 até novembro de 2025. Confidencialidade. Ele pagasse parcelas, o senhor convidou ele para ir ver as gravações. Então, não tem contato. O senhor pretendia esconder essa relação do eleitor? Eu queria esconder mais uma vez, era um contrato de confidencialidade. O contrato. Que porra de contrato de confidencialidade é esse com doador de dinheiro de filme? Que desculpa, mas mostra esse contrato aí. Tá na hora de mostrar esse contrato aí, pra provar. Vamos ver. Se eu dissesse, Malu, que eu tinha relação com ele, a pergunta seguinte seria: qual é a sua relação? Por que justifica a possibilidade de vocês? E a única conexão que eu tenho com este senhor, Daniel Vorcaro, é esse filme. Então o senhor mentiu, foi isso? Foi simples assim. O senhor mentiu, então, foi isso? Não menti, eu deixo cumprir uma cláusula contratual. Isso gera multa, isso gera exposição dos investidores. Mas o senhor é uma pessoa pública. O senhor deve mais ao Vorcaro, com quem tinha um contrato, ou ao eleitor? Eu não estou entendendo. Quem que o senhor deve a fidelidade? Olha só, eu não posso descumprir um contrato, tá? Vamos por partes. Tem investidores nesse filme. Eu tinha que cumprir esse contrato. A única relação que eu tinha com o Daniel Vorcaro era esse filme. Se eu falasse que eu conhecia, eu ia, na sequência, ter que falar qual é a relação que eu tinha com ele. É a relação ao filme. Foi só por isso que eu preferi preservar. E agora não tem problema nenhum. Agora não tem mais isso, né, senador? Mas eu não tenho problema de vir aqui falar isso, Malu. Agora não tem mais confidencialidade, né? O contrato acabou. O senhor assinou esse contrato, senador? Eu não preciso mais cumprir essa cláusula contratual. Nossa, cara, tá sendo sodomizado. Tá sendo sodomizado. Senador, vocês ou eles? Eu não tenho relação nenhuma com ele mais. Então você poderia divulgar esse contrato. Ele parou de honrar o contrato Exato. que tinha conosco. Divulga o Graças a Deus, contrato. o filme foi concluído, tá aí nos detox finais. Graças a outros investidores, porque ele descumpriu o contrato para... Então agora ele pode ser divulgado, certo? O senhor poderia, em nome da transparência, divulgar pra gente o conteúdo desse contrato? Tem que falar com o investidor, com o gestor do fundo, para saber se é possível que isso aconteça, até porque é uma relação jurídica nos Estados Unidos. Não tem O nada a ver com advogado do Eduardo Bolsonaro, então, a gente tem que... Não, é o gestor do fundo, Malu. Que também é advogado dele, e assim, você bota para trabalhar no empreendimento... Nossa Senhora! Eu sou da sua confiança, qual é o problema? Senador, enfim, o senhor está dizendo que era uma reunião... Nossa Senhora, ele foi sodomizado. Sodomizado, cara. Mas, cara, como que ele vai pra uma entrevista na Globo News com a Malu Gaspar? Mano, essa mulher é casca grossa, peitou o Xandão, velho. Essa mulher peitou o Xandão. Casca grossíssima. E vai com essas desculpinhas, cara, meu Deus do céu. Tá, cadê o contrato? Não, eu vou lá perguntar lá. Eu vou ver lá com o investidor. Nossa, cara. Meu Deus, velho. Está sendo sodomizado, eu já perdi a conta aqui. Ele só teve um momento bom nessa entrevista, que foi falar, não, ó, a Rede Globo recebeu 160 milhões. Fora isso... reunião profissional, uma reunião de cobrança, apesar do tom não ser um tom de cobrança, ser um tom ali, como o senhor diz, de camaradagem, irmãozinho, fica com Deus, conte comigo, etc. Irmão, irmãozinho não significa intimidade. Não? E de uma forma como eu sou, é o meu linguajar, como eu falo com as pessoas. Qual o problema de falar assim com ele? Não tem intimidade, não tem liberdade, nunca viajei com ele, nunca saí pra tomar vinho, nossa família não se conhece. Mas pediu 60 milhões. O senhor ia levar 60 milhões. Ele ia levar ele pra jantar, pra conhecer o Jim Caviezel. Ele tava marcando um almoço com o Jim Caviezel. E o senhor ia levar milhões pra quem não tem intimidade. A minha pergunta é... De 60 por Otávio, pelo amor de Deus, cara. Seja honesto você também. É um contrato entre privados. Ele tá fazendo um investimento. Entre privados, mas sendo com um banqueiro que fraudou com dinheiro público. Do lucro desse filme. Não tem camaradagem nisso.
Bom, tudo bem. O senhor ia levar o seu pai na casa dele para ver um documentário? Mas meu pai não foi. Não teve essa Mas então, essa mas é isso que não fecha, senador. Se o senhor não tem relação com esse banqueiro e só pediu dinheiro para ele, que já é muito, por que o senhor leva o seu pai na casa do banqueiro enrolado? Não é o banqueiro enrolado, é o investidor de um filme. Enrolado. A única relação que eu tive A CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, da qual o senhor faz parte, primeiro semestre de 25, antes do senhor pedir dinheiro para ele, já falavam na CAI dos rolos do Forcaro. O senhor é um homem bem informado. O senhor transita bem no Senado. Senador, desculpa, mas o jantar... Eu recebeu 160 milhões entre 25 e 26. Já sabia que o banco mais tinha rolo. O Willbank, que é o banco digital dele. Senador, a gente está falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é um investimento por meio de uma empresa laranja. Outra coisa é um contrato de patrocínio. O senhor mesmo admitiu que tinha uma outra empresa que fez o contrato por ele e que o advogado do seu irmão, que é gestor de um fundo... Eu conversei para que ele fosse investidor. Se ele captou outros investidores, se ele usou outros... É assim, eu vendi o filme para a Globo. Eu conversei com o dono da Globo. Aí, ele, na hora de fazer o contrato, que eu não participo, o setor jurídico, ele vai, o contrato é feito com a Globoplay, é feito com o Globo Esporte. Senador, patrocínios aparecem na tela. O Forcaro não podia aparecer. O senhor escondeu esse contato. Os patrocínios da Globo são públicos. O seu patrocínio não era. Houve investimento em outros filmes de todos, do presidente Lula, do presidente Temer. Meu Deus, mano, eu tô começando a quase ficar com dó do Flávio Bolsonaro. Isso aqui é uma humilhação pública, cara. Isso aqui é humilhação pública. Meu Deus, como que ele foi... Por que ele foi fazer essa entrevista, cara? Eu tô surpreso que ele não cagou nas calças, mano. Ele foi bem menos pressionado lá no debate da Globo com a Jandira Fegali pra cagar nas calças. Nossa, velho. Esse cara é muito ruim, mano. Imagina esse cara respondendo o Renan Santos num debate, cara, por favor. Eu tô aqui igual... Tá, agora eu entendi porque o PT tá pedindo pra militância pegar leve. Agora eu tô entendendo essa reportagem aqui. Todo mundo quer esse bosta concorrendo, porque ele é muito ruim, cara. Mas, senador, essas negociações, elas são conduzidas de forma profissionais por profissionais. Não é na base de mandar o áudio, meu camaradinha, meu irmão, meu irmãozinho. É isso que causa esse estranhamento. O estranhamento... Se não tivesse estranhamento, não estaria essa crise, senador. O estranhamento é o tom que o senhor usa. O tom que o senhor usa. Eu tô 7 pontos na frente do Lula, é isso que está acontecendo. O estranhamento... Jamais ia ter estranhamento, né? Então é importante atirar no Bolsonaro, né? Jogar lama no Bolsonaro. Vocês não vão me colocar na mesma lama desse governo corrupto do PT. A relação foi privada, foi investimento privado. Tá repetindo, voltou. De um banqueiro que usa dinheiro... Voltou. Presidente do Banco Central. Presidente do Manteiga, recebendo R$1 milhão para dar acesso ao Forcado. Mas o aliado do senhor Ciro Nogueira... A Polícia Federal, com autorização do André Mendonça. O ministro da Justiça, o contrato continua com o filho dele. Essa digital do PT, o Banco Master é do PT. Não adianta querer vincular nós, porque a única não tem absolutamente nada. Mas eu acredito... Senador, aliado do senhor Ciro Nogueira, cotado para ser seu vice-candidato na presidência na sua chapa. O acusado de receber mesada era o Ciro Nogueira. Numa operação autorizada por André Mendonça, que o senhor admira, André Mendonça. Um gesto para ele, o presidente do partido importante, não tinha absolutamente nada contra o Ciro naquela época. É acusado de coisas graves, vai responder e se Deus quiser vai provar a inocência dele. Eu não sou acusado de nada. Eu não vou responder nada. Vocês estão me acusando de buscar... Não, a gente está tentando entender. Pelo amor de Deus, não misturem alhos com bugalhos. Vocês estão comparando lata com diamante, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mano do céu, tá se desesperando. Mano, saiu totalmente de controle. Meu Deus, velho. Meu Deus, cara. Cara, sim. Eu fico imaginando os marqueteiros. Porque assim, né? Ele contratou uma equipe gigantesca de marqueteiro. Um monte. Eu até vou colocar um vídeo aqui que eu vi de uma menina ali de Santa Catarina que fez. Olha quem que o Flávio Bolsonaro contratou. Todo mundo assistindo essa entrevista nesse momento. Esse cara é muito ruim, velho. Um cara, né? Um ladrão profissional que virou até presidente de novo, graças ao Flávio, inclusive. O Lula responder dessa forma? Cara, nem pra ser bandido, cara, ele consegue. Ele não tem capacidade nem pra ser um bandido público. Pressionou, ele tá falando a mesma coisa desde o começo. Ele foi pra uma entrevista com 3 jornalistas. Um desses jornalistas sendo o Malu Gaspar. Ele foi com o mesmo discurso, ele não falou nada de diferente desde o começo. Isso aqui é um filme, eu fui buscar um filho buscando dinheiro privado para fazer um filme do pai. Fora isso, ele não respondeu mais nada. Fora isso, fora essa frase pronta, ele não conseguiu responder nada.
toda aquela equipe multimilionária que ele tá pagando, o máximo que ele conseguiu é falar: eu só sou um filho buscando financiamento privado de um filho do pai que está preso. É sério isso, cara? Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.